Amém. Quantos aqui têm sede da palavra do Senhor nessa manhã? Amém. Você deseja ser desafiado pela palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar com as nossas vidas? Amém. Aleluia. Então abre já comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Deixa lá aberto, lá no comecinho. E nós vamos pedir ao Senhor, amém, queridos? Que ministre nessa manhã, que fale aos nossos corações, que nos desafie com a sua palavra. Amém? Eu estou muito empolgada com aquilo que Deus ainda vai fazer nessa manhã. E eu sei que o Senhor ainda tem uma porção especial aos nossos corações. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos. Tua presença neste lugar é tão real, Senhor, é tão gostosa. E eu te peço agora, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Senhor, que a tua palavra possa realmente fluir como um rio nessa manhã, livre aqui entre nós. E, Senhor, que como uma espada seja penetrante ao ponto de separar, de dividir, Senhor, de tirar, de limpar aquilo que precisa nos nossos corações. Eu clamo a ti, Espírito Santo, tu conheces cada pessoa que está neste lugar. Fala pessoalmente conosco nessa manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Amém. Eu quero ministrar nessa manhã essa palavra. Eu já ministrei uma vez aqui, eu não me lembro se foi só para as mulheres ou se eu já preguei para toda a igreja, mas eu quero falar hoje sobre Ana e Penina. Duas mulheres da palavra do Senhor, duas mulheres fortes. E eu creio que o Senhor tem algo a nos ministrar através da vida delas nessa manhã. E só que eu falei que eu ministrei há um tempo atrás, mas há mais ou menos um mês atrás, Deus me levou a ler esse texto. Eu estava meditando na palavra, estudando, e lendo mais uma vez esse texto, o Senhor me desafiou de uma forma diferente. E eu creio que é algo que tem a ver com todos nós, com as nossas vidas. E eu quero que você faça isso. Nós já oramos, mas que você esteja aberto para o Espírito Santo falar. Amém? Muitas vezes durante a mensagem, a palavra, uma coisa que serve para uma pessoa que está do teu lado não é exatamente a sua necessidade, mas existe uma outra coisa que Deus vai falar exatamente com você. Amém? E nós vamos fazer uma coisa. Hoje nós não vamos ter o ministério da pá aqui, né? Pá é para você, né? Meu pai que falava isso, gente. Era uma piada de pastor Samuel essa, né? Mas nós vamos comer a palavra do Senhor nessa manhã. Amém? Para cada um de nós. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um certo homem levita da tribo de Ramitaim, Tisofim, Remataim, Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, o Eframita. Versículo 2. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Aná ou Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa de Yahvé. Yahvé, o Senhor. A rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Versículo 9. Certa ocasião, em Siló,
Logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a Yahvé todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe respondeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te em paz, na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Versículo 19: bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, explicando: eu roguei a Yahvé. Até aqui, amém? Aleluia! Queridos, essa aqui é uma história maravilhosa. Só que nós temos a história de duas mulheres. Eu quero te chamar a atenção, mostrando para você duas mulheres aqui, que conviviam com o mesmo sentimento, com a mesma sensação, a mesma angústia de alma, que neste caso era amargura. Ana, então vamos lembrar aqui, o nome deste homem era Eucana, tá? É um nome, né, não é uma boa sugestão para colocar no seu filho, esse nome, né? Mas é um nome bíblico aqui, esse homem chamava Eucana, e aqui existia uma liberação de Deus para que houvesse mais de um casamento, tá? Então, eles poderiam ter mais de uma esposa. Principalmente, tá, pela lei, principalmente se uma das mulheres fosse estéril, se não tivesse filho. Então, neste caso, nós temos aqui duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Ana, a palavra de Deus diz que ela era amada por Eucana. E Penina era preterida, mas ela tinha filhos. E essas duas mulheres serviam a Deus junto com Eucana. A palavra de Deus diz que todos os anos, né, esse momento que eles subiam juntos aqui, para ir lá para Siló, esse lugar, provavelmente, pelas escrituras, pelos estudos, mostra que provavelmente ali era onde estava a tenda da consagração, a tenda do encontro. E ele era da tribo de Levi, ele era efraimita, né? De Efraim também, tá? Da região de Efraim. Mas ele era, então, um levita. Então, é importante você guardar essa questão, porque no final você vai entender o que tem a ver isso com a nossa palavra de hoje. Mas, então,
Eucana tinha essas duas esposas. E a palavra de Deus diz que eles subiam todos os anos numa festa específica, que era, neste caso, era a festa dos tabernáculos. E era uma festa onde era celebrado a bênção do Senhor. Era celebrado nessa festa como Deus era um Deus abençoador, como Deus supria as necessidades, como Deus abençoava a colheita. E era uma festa, era celebrativa, eles dançavam com ramos, existia toda uma preparação para essa festa. Até hoje em Israel acontece, em torno de setembro, outubro. É linda essa festa, eles decoram as casas, eles colocam para fora das casas, eles armam tendas e eles colocam ramos, e as pessoas saem dançando com ramos, né, para fora. E provavelmente essa é a data, nessa, Paulo, que Jesus nasceu, festa dos tabernáculos, né? Nessa data mais ou menos, que quando você faz a conta dos turnos lá no Novo Testamento, quando fala, não é a nossa pregação de hoje, mas só para você saber, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, amém? Jesus nasceu provavelmente na festa dos tabernáculos, e era nessa festa, então, todos os anos ela era celebrada. E vamos entender, esse sacrifício que era feito nessa festa, era um sacrifício onde a família deveria comer junto. Alguns sacrifícios a família não poderia participar. Este era um sacrifício que as famílias participavam e os sacerdotes também. Tá? Aqueles que estavam sendo canais ali para fazer para fazer o sacrifício, para abençoar as pessoas. E na hora de dividir as porções, o que Eucana fazia? Era como se ele pegasse, imagina você fazendo um churrascão na sua casa, está toda a sua família, a parentada está toda lá, e você separa a picanha. Você deixa aquela parte, né, especial, que você pagou bem mais caro do que todo o resto. Aliás, está muito caro, né? Não sei quantos aqui têm feito picanha, faz muito tempo, né, meu amor, que a gente não come picanha. Bastante tempo que a gente não faz um churrasquinho. Mas é como se você como se pegasse aquela parte mais assim especial, e ele separava para sua esposa Ana. E a rival, a Bíblia chama, queridos, Penina, a sua rival. Olha que coisa séria isso. Penina era, digamos assim, uma coelha, né? Tinha muitos filhos. Nem fala aqui quantos filhos ela tinha, tá? Mas ela tinha muitos filhos. E Penina, isso realmente era um status, era uma coisa que tinha a ver com bênção na casa. Né? E ainda tem a ver com bênção, os filhos. Mas aqui, queridos, uma mulher que fosse estéril era quase amaldiçoada por Deus. A outra, ela tinha muitos filhos, ela tinha o seu marido, mas ela não era amada. Ela não se sentia amada, ela via claramente o que Eucana fazia. E as duas, então, conviviam com esse sentimento de amargura. E sabe, amados, eu penso que na nossa vida, nada que a gente tem, assim, que seja importante, vem muito fácil. Não é verdade? Vamos falar, por exemplo, de uma família bem construída, bem estruturada. Não é eu tive sorte de ter uma boa família. É assim que funciona? Não. Você precisa investir. Para o casamento ser bom, tem que investir no casamento. Amém? A mulher tem que abrir mão de muita coisa, tem que entender o seu marido, ver aqueles pontos que são importantes para o homem e ser uma bênção para o seu marido naqueles pontos, naquilo que é importante para ele. Assim como o marido, para que tenha um bom relacionamento com a sua esposa, ele precisa trabalhar para que isso aconteça, amém? Precisa ver o que é importante para a sua esposa, quais são as atitudes que ele faz que abençoam o seu relacionamento. Com os filhos a mesma coisa. Existe um manual maravilhoso que se chama Bíblia, Palavra de Deus, que nos ensina como nós devemos criar os nossos filhos. E se está dando errado é porque você alguma coisa você não está observando da Palavra de Deus. Nas nossas finanças, ter um bom trabalho, construir uma carreira, uma empresa, dá trabalho, não é verdade? Eu tive sorte de ter uma empresa que fatura muito. É assim que funciona? Não é, né, Emerson? Tem que trabalhar muito. Você precisa estudar, você precisa se atualizar.
Você precisa fazer a sua parte. É claro que tem a bênção de Deus, nós que servimos ao Senhor. Mas sabe, queridos, nós vemos aqui que às vezes a gente olha para a vida e a gente fala, mas não é justo. Então vamos pensar. Você tem lá, você trabalha dá um duro, né, lascado lá todo dia. E você não acha que seu salário é bom, é justo o seu salário. Seu salário está apertando até o final do mês, é difícil fazer compra, né? As coisas estão subindo, a inflação está aí. Mas você serve ao Senhor. Você dá o seu dízimo, você está sendo fiel. Você sabe que tem bênção do Senhor. O Senhor supre, ainda que seja no limite lá, né? Mas não tem faltado nada para você. E você está construindo um casamento legal. Você está criando seus filhos na palavra do Senhor, né? Os jovens estão lá batalhando para isso, né? Estudando, fazendo sua parte para um dia chegar lá. E de repente você vai para o seu trabalho e o seu chefe é aquele cara abastado, sentado na grana mesmo, né? Tem muito dinheiro, tem carro, todo tempo ele tira um carro novo, ele esbanja para lá e para cá. E daí um dia o chefe convida todo mundo para ir lá na casa dele, né? Vai fazer um churrasco, alguma coisa. Você chega aquela mansão, a casa dele, Jurerê Internacional, né? Aquela casa bonitona, né? Aquele jardim na frente, tem jardineiro a casa, né? Tem copeira, tem aquela empregada que só cuida da parte de cima, tem a outra que fica na parte de baixo, que faz comida, serve a mesa, e aquela vista maravilhosa, né? Mas de repente o patrão vai te apresentar a esposa e ele fala, ai gente, vocês desculpam, mas minha mulher está passando por um tempo que ela é depressiva. E de repente você olha aquela mulher triste, semblante caído, né? Ela está lá com ela vem para a sala segurando a Louis Vuitton dela, né? Aquele sapato, como é que chama aquele Louboutin? Né? Vem com o Louboutin para a sala, vira, cruza a perna, você vê aquele vermelho embaixo, aquilo te dá um arrepio, né? Vira, né? Aquele diamante que nem para, fica caindo de lado de tão pesado que é. A orelha está quase rasgada pelo tamanho do, né? Mas você olha aquela tristeza, né? Closet cheio de roupas, maravilhoso, tudo está maravilhoso. Ela tem tudo, mas está infeliz. Você está super feliz, mas não tem nada, né? E você olha e você fala, Jesus amado, né? E aí você pensa, mas que coisa, esse negócio não é justo, não é verdade? A gente pensa, mas meu Deus, eu com essa casa, o que eu ia fazer, né? Eu ia abençoar muito o corpo de Cristo. Olha, eu ia dar carona para os irmãos, né? Eu ia abençoar as pessoas, né? Mas enfim, queridos, tem essas coisas na vida, não tem? E você começa então a conversar, talvez conversando com aquela mulher, ela olha para você e fala assim, nossa, eu dava tudo para ter a tua alegria. Tem gente falando, vamos trocar, né? Vamos trocar de lugar. Mas sabe, queridos, Ana queria um filho e Penina queria ser amada. E a palavra de Deus diz, isso aqui é uma coisa bem importante da gente entender, que o Senhor a havia deixado estéril. Está falando aqui, sem filhos. Olha só, no versículo 6, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E nós sabemos, queridos, que todas as coisas
tem a permissão do Senhor. É claro que alguns pecados que nós convivemos, algumas coisas terríveis que acontecem na nossa vida, são fruto e consequência do pecado, de escolhas erradas que nós fizemos. Mas algumas coisas, não, elas são assim. E se você ler toda a palavra de Deus, você vai ver a história de homens como nós, e comuns como nós, que tinham lutas como nós temos, e nós não vemos na palavra de Deus, Deus muito interessado em dar explicação para as pessoas. Opa, tem um negócio aqui, uma vaga aqui, né? Mas Deus não está assim tão interessado em dar explicações. Por que aconteceu isso com você? Ou por que você nasceu assim? Ou por que você nasceu nessa casa? Você não escolheu a casa que você nasceu. Você não escolheu a escola que você foi estudar, o nome que você tem. Não é verdade? E tem coisas que você olha e você fala, mas eu não queria que fosse assim. Eu não queria ter nascido nessa casa, eu não queria ter tido esse pai, essa mãe. E sabe, queridos, nós muitas vezes convivemos com questionamentos nas nossas vidas que nós fazemos e nós falamos. E nós até, às vezes, num ímpeto, a gente fala, mas Deus, por quê? Mas eu não sei se você já teve resposta para todas as coisas que você perguntou para o Senhor. Se alguém aqui já teve, por favor, depois vamos bater um papinho. Né? Não tem. O Senhor não dá explicações. E aqui nós vemos que, mesmo com esse final de história que nós temos aqui, nós não vemos Deus explicando, Ana, eu tinha um alvo para a sua vida. A gente não vê. Mas eu quero chegar no final dessa história com você, concluindo algumas coisas preciosas no Senhor. Sabe, queridos, uma das coisas que me chama a atenção na história dessas duas mulheres é que sempre nós vamos poder fazer escolhas na nossa vida, de como vai ser daqui para frente. Daqui para trás, muitas vezes nós não escolhemos. Algumas coisas nós escolhemos, mas existem coisas que já passaram, que nós nos arrependemos, que nós fizemos. Existem coisas que a gente pensa, meu Deus, que vergonha, eu nunca queria ter feito aquilo. Nossa, eu nunca deveria ter passado por isso. Ou isso não devia ter acontecido, não podia ter acontecido. Mas algumas coisas que são involuntárias, outras voluntárias, independente do que aconteceu, você não pode mudar o que ficou para trás. No entanto, você pode fazer escolhas a respeito do seu presente que vão determinar o seu futuro. Você pode fazer escolhas em Deus. O que você vai fazer, por exemplo, com a sua amargura, com a sua depressão? Você pode escolher o que você vai fazer com a sua falta de dinheiro. Você pode continuar reclamando, você pode continuar falando mal do governo, ou você pode tomar uma atitude e falar, Senhor, o Senhor me dá forças, eu vou trabalhar, eu vou levantar e eu vou lutar. E sabe, queridos, nós temos aqui uma família que servia ao Senhor junta, eles praticavam as ordenanças, eles estavam no templo. No entanto, nós vemos que mesmo Eucana, sendo o chefe dessa casa, fica claro pela palavra de Deus que cada uma tinha o seu próprio relacionamento com Deus. E Ana fez uma decisão diferente de Penina. E nós nunca devemos nos esquecer que um dia todos nós daremos conta individualmente ao Senhor dos nossos atos. Individualmente nós vamos ter que dar conta do Senhor do que nós fizemos com a nossa vida. E neste momento não vai adiantar dizer, mas olha, eu irritava a Ana daquele jeito porque eu era preterida. Olha como Eucana me tratava. Eu era mal amada, por isso que eu fui daquele jeito. E ainda que na sua própria visão você tenha motivos, ainda assim você precisa fazer escolhas do que você vai fazer. Sabe, queridos, me chama muito a atenção aqui que algumas coisas elas servem como um combustível na nossa vida. O combustível é aquilo que dá energia para fazer alguma coisa funcionar, não é verdade? Um motor, o carro, ou uma máquina. Você tem que alimentar aquilo, né, uma bateria. Enfim, eu vejo aqui que as duas tinham, então, um combustível chamado amargura. As duas.
eram atribuladas de alma. Tinha uma dor, um choro. E a Penina decidiu que o combustível que ela tinha seria usado para se vingar da sua rival. Ela iria usar toda aquela energia que ela tinha dentro dela, aquela raiva, aquela amargura, aquele sentimento de tristeza. Ela ia pegar tudo aquilo e ela ia usar isso para fazer os dias de Ana serem horrorosos. Tudo que ela pudesse fazer para desgraçar a vida da outra, ela ia fazer. Isso de fato aconteceu durante muitos anos. Todos os anos acontecia a mesma coisa. E eu vejo que muitos anos, o combustível de Ana servia apenas para ela ficar depressiva, triste, para ela perder o apetite, para ela chorar, para ela se lamentar, para ela se sentir a pior pessoa do mundo. E aqui eu também quero dizer uma coisa, né, para todos nós, que quem está passando por depressão sabe o que eu vou falar agora. A pastora Lê poderia falar muito mais claro, com mais propriedade sobre esse assunto para todos nós. Mas sabe, queridos, quando uma pessoa está passando por depressão, não adianta você chegar para ela e falar, reage. Olha, levanta, fica feliz. Olha, o sol está brilhando. Olha, mas olha as outras coisas boas que tem na sua vida. Você já pensou, já experimentou dar conselho para quem não quer, por exemplo, ser aconselhado? Você já experimentou consolar quem não quer ser consolado? Uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho, ela quer chorar. E eu imagino que deve até dar raiva. A pessoa assim, não chora, você tem mais 2. E a mulher, cala a boca, sai daqui, eu quero chorar. Não é verdade? Quer chorar. Não é a hora de ser consolada. Ela precisa chorar. A depressão está ali por um motivo. É a consequência de alguma coisa que tem que ser resolvida, que tem que ser tratada. Tudo bem, às vezes pode ser uma coisa física, hormonal, mas muitas vezes são questões da alma que precisam ser resolvidas devidamente, queridos. E não adianta a gente tentar ficar pondo um band-aid em cima. Olha, não chora. Olha, sai e vai para o shopping fazer compra que você vai melhorar. Às vezes melhora. Ajuda. Um pouco ajuda. Estou brincando. Mas alguns conselhos, queridos, que a gente dá, sabe? E falando de Penina, né? Algumas mulheres, por exemplo, que foram traídas por seus maridos, passam a vida inteira fuçando na vida da outra, tentando achar alguma coisa, algum motivo para piorar a situação da outra. Sabe? Ana tinha esse combustível, assim como Penina tinha esse combustível. A questão é, o que eu vou fazer com tudo isso que está dentro de mim? Quando, amados, nós aceitamos as ofensas que uma outra pessoa faz. Por exemplo, Penina estava ofendendo a Ana, ano após ano, tempo após tempo. E enquanto Ana dava para Penina, enquanto Ana ouvia as ofensas de Penina, ela estava dando a Penina poder sobre ela. Quando nós aceitamos a ofensa de uma pessoa a nosso respeito, nós estamos dando poder para essa pessoa sobre nós. Você entende? Então, vamos pensar numa família, né? Que os filhos têm os direitos iguais. E lá, aquela hora da rivalidade, da briga, né? Principalmente crianças que estão disputando alguma coisa, né? Um pode olhar para o outro e falar assim: você é ruim, você não sabe jogar videogame, você não vai conseguir, você não vai fazer nada, você não vai passar. Se o irmão escuta o irmão, aquele irmão que falou para ele, e aquilo, ele recebe aquilo e fala: realmente eu não vou passar, realmente eu não vou conseguir. Então,
ele nem tenta, ele está dando poder para esse outro que está falando. Dá para entender? Isso também é com o diabo, queridos. Quantas vezes acusações do inimigo no nosso ouvido? Quantas vezes Satanás vem fazendo sugestões e nós estamos aceitando as sugestões de Satanás e deixando que Satanás tenha poder sobre nós. Sabe, amados, desculpa, eu preguei semana passada para mulheres, né? Foi uma bênção, estava lá por isso eu não vi muitos de vocês semana passada, né? Mas quando nós fazemos isso, então, nós estamos abrindo um espaço para Satanás nas nossas vidas. E muitas vezes a forma como nós colocamos, né, como nós reagimos a situações, por exemplo, vamos pensar eu lembro de uma amiga na minha adolescência. Hoje ela está convertida, ela é uma bênção, está lá na igreja de Londrina, mas naquela época os pais dela estavam indo para a igreja e ela era muito rebelde. Ela tinha perdido um irmão. E com a morte daquele irmão, ele morreu de leucemia, ela se voltou contra Deus totalmente. E aquilo gerou uma amargura no coração dela contra Deus, contra os pais e contra todo tipo de autoridade. Ela se tornou uma pessoa extremamente rebelde. E a forma como ela reagia o tempo todo, ela dava patada, ela brigava com todo mundo. Era a forma dela lidar com aquela angústia dela. Eu me lembro de uma outra situação. Eu não me lembro se eu já contei aqui, mas uma irmã também que nós trabalhamos. E um dia ela descobriu que o seu marido tinha uma outra família. E inclusive com filhos nessa outra família. E essa mulher ficou muito mal. E ela veio então e nós começamos a orar por aquela situação. E eu não me lembro quanto tempo, mas foram anos que nós oramos pela conversão do seu marido. E um dia esse homem se converteu. E, gente, foi uma conversão tão maravilhosa quando ele chegou para Jesus. E a gente vibrava. E ele se converteu para valer. Ele queria consertar, então, a situação lá com a outra família. Ele restaurou essa família aqui. Estavam servindo ao Senhor juntos. Mas aconteceu uma coisa com essa mulher. Quando ele se converteu e todo mundo abraçou e ele foi batizado e tal, ela olhou para a gente e falou assim: mas é só isso? Como assim? Eu sofri anos. Eu fiquei orando por esse homem, eu sofri. Ele me traiu, teve outra família. Como assim todo mundo vai abraçar ele? E nós falamos: querida, o que você quer? Não, ele tem que sofrer também o tanto que eu sofri. E esse era o sentimento dela. E sabe que essa mulher deu tanto espaço emocionalmente que ela passou a ser oprimida. Nós precisamos repreender. Porque, amados, quando nós damos espaço para alguns sentimentos nos nossos corações, quando nós permitimos que a amargura cresça dentro de nós, nós estamos dando espaço para que Satanás tenha um domínio na nossa alma. E nós então somos oprimidos. E ela precisou passar por um processo para que ela fosse liberta. Eu me lembro de uma outra situação também. Um dia eu estava fazendo compras e eu acho que eu só tinha o Gabriel pequenininho. Nós estávamos indo numa loja. Eu estava entrando numa loja de tecidos e de repente uma mãe, uma moça com seu filho, ele devia ter uns 3 ou 4 anos. A hora que ela foi entrar na loja, ele puxou a mão dela e falou: mãe, não, de novo não vamos nessa loja. E ela falou: nós vamos sim. E puxou ele para dentro da loja. E ele começou: eu quero ir embora, eu não aguento mais. Com certeza ela já estava cansando aquela criança, né? Muito tempo na loja. Mas esse menino começou, e essa mulher fingiu que não era com ela. Pensa uma loja cheia de gente. E ela fingiu que não era com ela. E ele falava: mãe, vamos embora. E ele puxava. Bom, nada estava dando certo. Esse menino pegou, sabe aquela escadinha que sobe para pegar tecido em cima? Esse menino subiu na escadinha, olhou para todo mundo na loja e começou assim: ela é boba, ela é boba, ela é uma boba. E começou a cantar em cima da escada. Porque ele
tinha que fazer alguma coisa com aquela frustração que ele estava tendo naquele momento. E sabe, queridos, a sua rival a provocava excessivamente. Agora, a minha pergunta nesse momento é: isso melhorava o estado de Penina? Isso melhorava, queridos? Ela passou a ser amada por causa disso? Isso resolveu o problema dela? Eu diria para vocês que tem aquela expressão, né, que o tiro saiu pela culatra, né? Você sabe que é uma culatra, né? É quando o tiro pega em você mesmo, é uma partezinha lá da arma, é isso, né, Paulo? Que sai, estoura para você mesmo o tiro, né? Pega na sua mão, em você mesmo. Então imagina, ela provocando Ana, e por causa disso, Eucana precisava cuidar mais de Ana. Então não deu certo. Algumas pessoas desenvolvem doenças sérias, como câncer, né, síndrome do pânico, muitas síndromes por causa de questões não resolvidas, medo, né? Tem algumas pessoas, queridos, que infelizmente casam para suprir uma carência emocional. Pessoas que trabalham a vida, dão duro, se cansam, ficam doentes, só para provar para o seu pai alguma coisa. Eu vou mostrar para aquele velho que falou que eu não era capaz. Tem gente gastando uma fortuna em fazer plástica, né? Eu não sou contra, tá, queridos? Mas eu não sou contra. Na verdade, tem um texto bíblico que nos dá base bíblica para isso. Não é verdade? Que é, assim como Jesus vai apresentar sua noiva sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Eu poderia dar uma lista de coisas semelhantes aqui. Amém? Assim também os esposos precisam fazer com as suas esposas. Aleluia! Estou brincando, mas o problema, queridos, é quando fazer a plástica tem a ver com aí eu vou ser uma pessoa feliz. Quando eu fizer a plástica, quando eu conseguir emagrecer, quando eu conseguir adquirir, quando eu tiver a aprovação, nós colocamos coisas no lugar da cura. Muitas vezes motivações erradas. Pessoas entram em dívidas por causa de uma motivação errada. E eu creio, amados, que Penina, com as suas próprias ações, ela bloqueava a bênção de Deus na sua vida. Ela, com o jeito dela de agir, ela estava bloqueando aquilo que Deus poderia fazer na vida dela. Eu sei que não era fácil a situação de Penina. Agora, eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre o jeito de Ana lidar com a sua amargura. Como eu já disse, algumas pessoas tentam com conselhos ajudar alguém que está passando por um momento difícil. Os conselhos são bons, são necessários, principalmente um aconselhamento quando ele é buscado por alguém, quando alguém vem até nós dizendo: pastor, né, me ajuda, olha, eu preciso sair desse problema, né? Então isso é muito especial. Quando você procura o seu líder, quando você abre seu coração, é bíblico. A palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais sarados. Na sexta-feira a gente teve uma campa interns aqui, um mini, né? Foi muito especial. Nós tivemos um momento de cura interior, quando nós oramos, né, e nós buscamos ao Senhor, testemunhos lindos, eu creio que muitos nós ainda vamos ver, e isso é muito válido, isso é muito importante, nós falarmos, mas sabe, queridos, muitas vezes, quando nós também quando nós temos um sonho, Ana tinha um sonho, existia um sonho legítimo no coração de Ana, ela queria ser mãe, era uma coisa que era muito importante para ela, e havia uma amargura por causa disso.
E existem algumas coisas que sim levam à amargura, e você precisa saber o que fazer com isso. E eu quero falar um pouquinho hoje também sobre os seus sonhos. Sonhos que você tem em Deus, sonhos que você tem para a sua família, sonhos pessoais para você. Muitas vezes você tem um sonho e alguém chega para você e diz assim: olha, não faz isso porque não vai dar certo. Olha, você quer começar a sua empresa? Mas eu comecei e deu tudo errado. Olha, hoje eu estou endividado, estou devendo no banco, estou mal. E a pessoa quer emprestar o fracasso dela para você. Ela quer emprestar a derrota dela para você. Eu sei que nós precisamos ouvir bons conselhos. Tem pessoas em áreas que podem nos aconselhar, que podem nos mostrar, que podem nos ajudar. Isso é importante. Por exemplo, os nossos pais, eles sempre têm experiências. A palavra de Deus fala sobre os mais velhos ensinarem os mais novos, inclusive na experiência. Mas também, queridos, muitas vezes a experiência do pai não vai caber no filho. Eu vou contar um testemunho que vocês tá aqui muito perto da gente. Quando nós estávamos, falar um testemunho de filho primeiro. Quando os nossos filhos foram estudar fora. E eu me lembro o dia que o Gabriel estava fazendo um Skype conosco. Ele estava ainda lá nos Estados Unidos. E ele no Skype, ele estava comigo, com o Paulo. E ele começou a chorar. Ele falou assim: pai, Deus me deu o projeto inteiro de uma escola. E o Gabriel começou a falar conosco, e nós dois começamos a chorar, e tinham todos os passos, os anos divididos, como que deveria ser o formato da escola. Existia um sonho no nosso coração há muitos anos, mas ele não tinha forma ainda. E sabe, queridos, quando o Gabriel começou a falar, era impossível você não vê o Espírito Santo falando através dele. E era um sonho de Deus, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Naturalmente, um sonho impossível. Naturalmente, não dava para acontecer. Era muito grande. Era uma coisa muito... Não tinha ainda no Brasil esse formato de escola, nessa visão que nós trouxemos, que nós fizemos. Não tinha nada parecido aqui, desse jeito que Deus nos deu. E quando o Gabriel começou a falar, e ele começou a passar aquilo, eu sei que vocês olham, vocês acham que eu sou bem mais arrojada que o pastor Paulo. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um perigo. Esse homem, não é verdade, Divaldo? Perigo, né? Ele E o Paulo já teve a reação do Paulo foi: é isso aí, Gabriel. É isso mesmo, filho. A gente vai começar a orar. E a minha reação: é isso mesmo, filho. Vamos orar e esperar. Um dia vai acontecer. Né? Um dia. E sabe, queridos, eu vou só resumir a história. Nós ganhamos uma viagem, Depois o Gabriel voltou e Deus foi abrindo a questão toda do material. Uma parte tinha que ser preparada aqui pela gente, muita coisa foi traduzida e todas as liberações que nós precisávamos. Mas nós não tínhamos os recursos para fazer, nós não tínhamos o lugar, nós não tínhamos as pessoas, nada, no começo. E quando nós fomos então nessa viagem, foi o ano de 2011, nós fomos participar de um congresso na Inglaterra, lá em Londres. Nós ganhamos uma viagem bem especial, e eram pastores do mundo todo que estavam lá, da Global Family. E nós então começamos, e tinha momentos de compartilhar, e num desses momentos, o pastor Lorenzo, que conhecia o sonho do Gabriel, nosso sonho, pediu para o Gabriel compartilhar. E o Gabriel compartilhou com todo mundo, e todo mundo começou a falar: puxa, isso é de Deus, que coisa. E os pastores começaram, e eu via que a coisa estava tomando forma. Eu falava: Jesus, tem misericórdia, Eles não sabem, a gente não tem dinheiro, não tem nada, não tem como, Eu preciso trazer eles para o chão. E eu lembro que nós colocamos alguns sinais para Deus. E Deus começou a confirmar e a fazer. E o resto da história está aqui, vocês sabem. Nós temos quantos alunos esse ano, Gabriel? 120 alunos
Nós estamos no 5º ano da Escola GV Interns. Tem sido uma coisa tremenda, muitos jovens abençoados, nossa igreja abençoada principalmente, mas outras igrejas, nós temos nações aqui, nós temos jovens de outras nações, que é um privilégio recebê-los aqui, de outras igrejas, de outras cidades. E ainda muito mais nós vamos ouvir, mas sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa, o não, ele nos preserva. Preserva. Se você tem um sonho e alguém chega para você e fala assim, não faz isso porque não vai dar certo. Olha, não está na hora, o Brasil está em crise, as coisas não estão para isso agora. Quando você dá um não, você fala, não vou fazer. Realmente, você está preservado. Você vai continuar lá com sua vida, né? Seu trabalhinho, aquilo que você está fazendo. Mas talvez, se você pegar todo aquele teu desejo, aquele sonho, e você faz, então, o que Ana fez. Você vai para a presença de Deus. E aquilo é combustível para você se derramar, e você começar a chorar, ainda que ninguém entenda que está perto de você. E você começa a clamar, Senhor, eu estou aqui. E mais do que isso, queridos, porque para mim o ponto alto dessa história não é nem a resposta de Deus para Ana. O ponto alto para mim nessa história é a gente entender tudo que envolveu a vinda de Samuel. Presta atenção. Se aqui no capítulo 1, lá pelo versículo 8, quando Eucana diz, Ana, por que você está chorando, não te alimentas? Porque estás infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Se naquele momento, esse conselho de Eucana entrasse no coração de Ana no seguinte sentido, é isso mesmo, eu vou parar por aqui. Você tem razão, meu bem. Nós não teríamos o restante dos livros de Samuel. Samuel ungiu os 2 primeiros reis e mais famosos de Israel, Saul e Davi. Samuel, depois você pode ler toda a história o que aconteceu com Samuel, mas, amados, Ana, uma mulher atribulada, angustiada, amargurada no seu coração, ela pegou aquele combustível que ela tinha, aquela tristeza na sua alma, aquela amargura, e ela foi para a presença do Senhor e ela começou a clamar. Agora, amados, o clamor de Ana, olha o que tinha a ver o clamor de Ana, ela diz assim, se não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, presta atenção, isso aqui é importante, um filho homem, então eu prometo que o dedicarei a ti, ó Yahvé. Você não precisa abrir tua Bíblia, mas eu quero te mostrar uma coisa que está no capítulo 3. Isso aqui era dessa época, da mesma época. Capítulo 3, versículo 13. Aqui Deus está falando a respeito de Eli. Porque eu, Deus, lhe afirmei que julgaria a sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos fizeram coisas desprezíveis, blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Sabe o que Ana estava dizendo nessa hora que ela estava clamando? Senhor, a gente está precisando de profeta. Senhor, Eli está velho, os filhos dele estão em pecado. Depois lê o que Ofni e Finéias faziam. A outra tradução diz que eles faziam coisas execráveis. Eles eram completamente reprováveis diante do Senhor. E Ana então vai lá, e Ana está dizendo assim, Senhor, eu preciso de um filho, mas o Senhor precisa de profetas. Senhor, me dá um filho e eu vou preparar ele como um homem de Deus, para que ele seja levantado. Senhor,
Nós somos levitas. O meu filho pode ser um sacerdote. Nós somos, Senhor, dessa tribo que pode continuar o ofício do sacerdócio. E Ana ajusta o seu sonho aos sonhos de Deus. Ana não está dizendo, me dá para o meu próprio conforto. Quando você chega diante de Deus clamando porque você quer a tua empresa. Quando você chega diante de Deus reclamando, por exemplo, do lugar que você trabalha. Quando você diz, Deus, o Senhor está vendo as ofensas que eu recebo lá naquele lugar. Você está preocupado com o quê? Com a conversão daquelas pessoas? O teu clamor é para que você seja uma luz lá dentro e eles se convertam, ou você quer que Deus te livre da tua aflição? Quando você clama pela tua empresa, para que você quer dinheiro? É porque você está bem, quer estar bem e confortável? Lá em Tiago diz, pedis e pedis mal, e por isso vocês não recebem, porque vocês estão pedindo para o seu próprio conforto. Quando o nosso clamor está diante de Deus, mas não pensando na gente, Senhor, eu preciso ser curada, porque eu preciso ser um canal da tua glória. Senhor, com essa depressão que eu convivo, com essa amargura, eu estou deixando de ministrar para as pessoas. Senhor, eu estou sendo até um mau testemunho. Senhor, cura o meu casamento. Senhor, eu quero que os meus filhos estejam te servindo todos os dias. Por que você quer colocar os teus filhos em boas escolas? Qual é a tua motivação? Queridos, eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos e chegou a época deles estudarem, a gente queria muito que eles fizessem a segunda língua, que eles estudassem inglês. E nós não tínhamos condição financeira para colocar eles. Mas nós orávamos, nós tínhamos essa visão missionária, que eles sairiam, que eles seriam enviados. E nós então começamos a orar, e eu fui lá em Londrina e eu descobri uma escola muito boa, eu acho que era a melhor escola, não tenho certeza, mas era uma escola muito boa. E eu fui lá um dia conversar com a dona da escola, e eu cheguei e falei assim, olha, vim aqui, eu quero colocar meus filhos para estudarem aqui, porque eu sei que essa aqui é a melhor escola que tem em Londrina. E ela falou, uau, é verdade, a gente ganhou tal prêmio, a gente tá, é isso mesmo, nossos professores. Ela começou a falar sobre a escola. E eu falei, então, mas eu pedi para conversar com você. Ela falou, não, vamos fazer a matrícula já. Eu falei, vamos fazer já. Eu falei, só tem um problema. Nós precisamos resolver como é que nós vamos pagar a sua escola. E aí eu disse para ela, o que eu posso fazer? Eu pinto, sou formada em artes. Eu falei, olha, eu visitei as salas aqui das crianças, está muito branca as paredes, estão muito brancas. Eu vi o teu material, eu quero fazer uma proposta para você. Gente, eu levei uma proposta para ela. Eu fiz eu preparei um desenho para salas. Eu fiz para salas eu não me lembro, eles tinham 2 ou 3 escolas. Eu fiz em 2 escolas, eu passei dias e dias fazendo desenhos nas paredes, decorando a escola, para fazer permuta para os nossos filhos. E eu conto isso tranquilamente para vocês. Tranquilamente, sem vergonha nenhuma. Na verdade, eu conto isso como um testemunho da bênção do Senhor. Os meninos estão aqui, estudaram, puderam ser usados por Deus, continuam sendo usados. Sabe, queridos, mas qual é a motivação? Aonde eu quero chegar? Eu sei que muitas vezes a gente está passando por dias difíceis, porque você está triste, porque você não come, porque você está chorando. Um dia a Ana deu um basta. Ela falou, não quero mais. Quero te convidar a fechar a tua Bíblia onde você está. Nós estamos quase terminando, mas eu ainda quero orar com você nessa manhã. Eu sei que essa palavra é para muitos, para todos nós. O Senhor está nos desafiando nessa manhã a entrarmos num novo nível de relacionamento com Ele. Amém, queridos? Um novo nível de profundidade com o Senhor. Um dia o salmista chegou na presença de Deus
E ele disse: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Isso aqui está no Salmo 46. Um dia o profeta, clamando ao Senhor, Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Só existe um lugar, a presença de Deus, um lugar aos pés do Senhor, um lugar para o teu choro, para o teu clamor. Vai ter hora que não é o teu marido, não é a tua esposa, vai ter hora que não é a tua mãe, não é a tua amiga, não é nem teu líder, não é nem o teu pastor. Um lugar é a presença de Deus, um lugar para ser curado. Quando as peninas se levantam na tua vida, porque as peninas fazem parte da nossa vida. Um lugar é a presença do Senhor. Ana fez algumas coisas importantes. A palavra de Deus diz que Ana se levantou. Ela se posicionou um dia. Em segundo lugar, diz que ela chorou e orou ao Senhor e fez um voto. Terceiro lugar, Ana seguiu o seu caminho. Ela não ficou parada. E a palavra de Deus diz: ela comeu e o seu rosto já não havia mais desalento. O seu semblante foi mudado. Um dia Deus falou para Caim: Caim, por que teu semblante está caído? Por que você está com essa cara, Caim? E Deus falou: Caim, cuida do teu coração, porque o teu desejo será contra você. Fique em pé no teu lugar, querido, comigo.